Então vá, o artigo que vos vou apresentar é sobre o doutoramento que estou a fazer na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o título é este que está aqui, Investigação de rigs otimizados para animação facial em Blender. E para começar esta apresentação vou precisamente começar por vos explicar o que é um rig facial. E um rig facial é nada mais nada menos do que o resultado do planeamento e construção das mecânicas e dos controlos que permitem animar a cara de uma personagem em 3D. Ou seja, primeiro de tudo temos um modelo facial que foi previamente construído. A seguir, um artista rigger constrói um rig para esse modelo, tal como dizia o Paulo Cristóvão e muito bem. Esse rig inclui, por um lado, um conjunto de mecânicas, que são o quê? Que são as estruturas que permitem fazer a deformação da malha geométrica do modelo facial previamente construído. Em segundo lugar, o rig inclui também a construção dos grupos de controlo que ativam as mecânicas. Estes controlos também são conhecidos como a interface para o utilizador. Por fim, temos o utilizador em si, portanto, ou seja, o animador, ou o artista que utiliza os controlos para fazer o quê? Para definir as poses da cara da personagem. Bom, apesar deste esquema ser bastante esclarecedor, para quem não tem experiência de rigging, o melhor mesmo é ver para crer. Por isso, eu trouxe um vídeo que é bastante curto e que só vos mostra um pequeno apanhado de um universo de abordagens de rigging facial a nível mundial, que é muito grande mesmo. Qual é o objetivo deste vídeo? Ele ajuda a perceber o nível de complexidade de rigging facial que os artistas desenvolvem nesta área. Ok? Vamos então ver isto. Pode só... Há muito mais do que isto, mas para já ficam com uma ideia do que é que se trata. Ora bem, há várias aplicações para o tipo de trabalho que acabámos de ver. Dois grandes exemplos são os mercados dos filmes e dos videojogos. Para o comprovar, vou-vos mostrar um curto excerto do filme Prometheus. Ok, o aspecto positivo deste excerto é que deu para perceber o nível de detalhe, a nível da deformação facial que estes artistas aplicam a nível profissional. Isto é um filme extremamente caro e que teve grande sucesso. Vamos então agora ver o exemplo do jogo Samaritan. Ora bem, depois de vermos estes vídeos, há aqui algumas conclusões a retirar quanto ao rigging e animação facial. Nomeadamente, o facto de que este é um processo extremamente complexo e que dá muito trabalho e que por vezes é inclusivamente frustrante para os artistas digitais que o fazem. Também o facto de que é um processo que consome muito tempo de produção aos artistas. E, finalmente, o facto de que é um processo que sai bastante caro às empresas, porque têm que pagar a estes artistas porque eles têm que ser muitos. Okay? Para reforçar todos estes problemas do rigging facial, queria aproveitar para vos dar a conhecer uma frase muito recente e muito importante, proferida pelo cofundador e atual Chief Executive Officer da NVIDIA, que é a seguinte: Simulating the ocean is hard. Simulating a face is harder. Portanto, dá para ter uma noção da dificuldade do rigging e animação facial. Portanto, qual é o objetivo da minha investigação face a este estado de arte que acabei de vos mostrar? O meu objetivo é precisamente o de desenvolver novos e melhores métodos de rigging facial. Para isso, eu tenho vindo a trabalhar num processo de otimização do rigging facial, tanto a nível das mecânicas do rig como dos controlos. Como é que eu tenho vindo a fazer isto? Através de uma focalização do estudo do rigging facial na cara humana.
Agora, porquê a decisão da cara humana, em particular? Bom, primeiro que tudo porque há uma grande variedade de estilos faciais. Isto significa que estudá-los a todos torna-se completamente incomportável. Há cartoons, há criaturas, há várias coisas. Em segundo lugar, porque qualquer cara, seja ela precisamente uma criatura ou um cartoon, ela vai sempre possuir características da cara humana, de modo a ser uma personagem expressiva. Ou seja, estes exemplos de caras de personagens que vêm aqui, todos partilham algo em comum. E isso é as regiões faciais que provêm da cara humana, tais como os olhos, as bocas, os narizes. Ou seja, em todos eles vocês conseguem identificar, apesar de terem morfologias distintas, olhos, narizes, bocas, etc. Portanto, a minha convicção com isto é definir um modelo otimizado de rigging facial para a cara humana enquanto uma base fundamental para todas as outras caras. Foi com base nesta ideia que construí um modelo facial para a minha cara, com recurso a fotografias, e como se pode ver o resultado final está bastante fidedigno. Isto pode parecer um bocadinho altruísta, mas o facto é que tendo a minha cara como modelo é muito mais simples, porque eu estou sempre presente para mim mesmo e posso inclusivamente ver-me ao espelho e ver como é que deformam as minhas regiões faciais e procurar simulá-las o melhor possível. Imaginem o que seria ter que contratar alguém para fazer isso. Seria muito mais complicado. Portanto, não é por ser eu, ok? É mesmo porque é mais fácil assim. Nesta versão já suavizada do modelo, já dá para perceber um bocadinho melhor as capacidades muito expressivas do modelo. E pronto, foi então para este modelo que defini e implementei todo um sistema otimizado de rigging e animação facial. A implementação do sistema, claro está, foi feita em Blender por uma série de razões, nomeadamente o facto do Blender ser open source, o que significa que o posso usar gratuitamente, mas não apenas por isso, porque tenho um grande apoio por parte da comunidade, como todos sabemos. O facto do Blender ser uma ferramenta com uma qualidade evidente, que eu acredito que está à altura de qualquer outra ferramenta comercial, e cada vez mais, e também porque eu pretendo causar, através da minha investigação, um impacto significativo na comunidade Blender, okay? Em especial na comunidade portuguesa de Blender, enquanto um exemplo para as outras comunidades internacionais, tanto de Blender como de outras ferramentas. Okay? Bom, em relação à implementação das mecânicas do sistema, estas baseiam-se a uma conjugação de ossos e shape keys. Vou mostrar-vos apenas duas imagens em particular acerca das mecânicas e ficamos por aí. Esta imagem mostra um grupo de ossos que eu defini cientificamente como sendo a abordagem ideal para controlar todo o tipo de deformações que as pálpebras do olho humano necessitam. A seguir à apresentação, se quiserem, eu depois poderei elaborar um bocadinho mais sobre isto, porque é aquela conjugação ao certo, o que é que aquilo permite fazer. Fica aqui outra imagem, neste caso já um bocadinho mais geral e mais complexa, com especial destaque para a zona da boca. E porquê? Alguém me sabe dizer o porquê de estar a usar a boca como exemplo de complexidade? Basicamente, exatamente. Porque precisamente a boca tem a maior diversidade de comportamentos em toda a cara. Okay? Já ouviram falar em comportamentos do género zipper lips ou sticky lips? Sticky lips é o que me está a acontecer agora, basicamente. Tenho a boca seca e então faço assim e quando abro a boca os lábios ficam ligeiramente colados. Pronto, preciso beber água. Bom, molhar os lábios neste caso. Bom, seguindo em frente, depois da construção otimizada das mecânicas de rig, desenvolvi toda uma interface de controle de rig facial que conta com uma inovação muito particular, que é o facto que esta interface suporta os diferentes tipos de controlo que estão aqui delineados, Window, Camera e Viewport Based. Esta imagem, que já vamos perceber melhor o que é, esta imagem mostra o sistema a correr em Blender. Se fosse possível diminuir a intensidade das luzes para se ver um bocadinho melhor, agradecia, daquelas em particular, se não, se conseguirem ver mais ou menos do que é que se trata. Portanto, isto é o sistema a correr em Blender com os tais diferentes tipos de controlo. Eu batizei o sistema de FAC2 Rig, que significa basicamente Facial Animation Complete and Customizable Rig, daí o C ao quadrado. Portanto, é um sistema que é completo por um lado e personalizável, customizável pelo utilizador.
Portanto, é aí precisamente que o sistema inova perante o estado da arte, porque dá ao utilizador toda a liberdade de escolher entre um modelo de interação ou vários e combiná-los livremente. Portanto, escolher entre Window, Camera e Viewport-Based significa, portanto, neste caso está ali a apontar o Window-Based, é uma abordagem mais numérica, baseada em sliders de animação e botões que vêm ali ao lado direito, basicamente implementada nas janelas do programa, ok? Depois temos a abordagem Camera-Based, que é deste lado, ok? Que permite uma esquematização da animação facial. E depois temos a abordagem Viewport-Based, que é mais espacial, que se encontra diretamente em cima da malha da personagem. Bom, eu trouxe aqui um vídeo para ilustrar o sistema a funcionar e vou já passar a mostrar. E vou tentando explicar o melhor possível à medida que ele vai passando. Não sei se conseguem ouvir. Portanto, aqui vem que estamos a trabalhar, o artista neste caso está a testar mais ao nível 3D aqui, depois vai ali também mexer com alguns sliders. Temos aqui um menu geral que permite ativar e desativar todos os sliders, tanto de window-based, como camera-based, como viewport-based, portanto é altamente flexível e podemos suportar todo tipo de movimentos, como podemos aqui ver as pálpebras, nariz, língua, tudo e mais alguma coisa. E agora aqui a trabalhar um bocadinho mais ao nível dos lábios e ali outra vez com sliders, mexer a boca, maxilar inferior, superior. Toda a questão dos Vizims também suporta, não sei se já ouviram falar em Vizims, são os movimentos pré-definidos da boca, ok? Definidos por Preston Blair, se quiserem pesquisar, ele definiu isso, os visemas para a língua inglesa apenas, creio que para português são bastante mais complexos do que isso, e já acabou. Pronto. Ora bem, porque eu considero que este sistema tem potencial para a comunidade Blender, eu propus realizar nesta conferência uma experiência científica com todos os participantes para validar este sistema. A experiência está dividida nestas duas fases que estão aqui, Training e Tasking. Portanto, primeiro será uma fase de treino, em grupo, na sala EA227, que irá decorrer ainda hoje, sala que fica aqui ao lado, e depois uma fase de tarefas individual na sala logo ao lado, que tem ali o cartaz grande, sala EA228. Na fase de treino, pretende-se que os participantes utilizem o sistema livremente. Portanto, os 18 iMacs que temos ali são para vocês usarem. É só utilizar aquilo à vontade e tentar habituarem-se ao sistema o melhor possível, ok? Aproveito para dizer que quem não puder estar presente hoje, seja por falta de lugares, seja por indisponibilidade vossa, poderá estar presente amanhã, domingo, porque as sessões vão se repetir literalmente, ok? Em relação à fase de tarefas, aquela sala mais escondida ali ao lado, este é o layout básico dessa sala e o que se pretende de cada utilizador nesta fase em particular é que construam algumas poses específicas para a cara humana utilizando o sistema. Portanto, com aquilo que aprenderam na fase de treino, okay, vão agora realizar umas tarefas que consistem em construírem poses para a cara humana. Mais uma vez, quem não puder estar presente hoje, tem amanhã para testar. Muito obrigado a todos e venham testar o Factorig. Perguntas? Oh, Pedro. O RIG vai ser disponibilizado para a comunidade de Blender? Estou a ver. Sim. O RIG vai ser disponibilizado para a comunidade de Blender? É a ideia. E em termos de customização, já está definido, tipo, é preciso trabalhar exatamente com um personagem como vimos, assim, humano, ou consegue-se fazer depois um scratch, por exemplo? Poderei no futuro desenvolver alguma forma de trabalhar o skinning para que tu consigas inserir qualquer outro tipo de cara ali. Basicamente é uma questão de refazer o skinning de uma forma dinâmica e rápida, porque todo o rig está construído, tanto em termos de formação como de controlos. Portanto, é só mesmo a questão de associar essas mecânicas e controlos a outra malha. Mais nada. Portanto, o problema futuro, nesse caso, será o skinning, se bem que não é aquilo em que eu me estou agora a focar. Agora estou-me a focar em tentar perceber até que ponto é bom o utilizador poder customizar. Sim.
Desculpa, só mais uma questão, que é, quanto tempo é que demorou a fazer este rito todo? 1 ano. Só Bem, este sistema, sim, 1 ano. Mas Vem tudo para trás disso. Portanto, eu estou a fazer o doutoramento há coisa de 2 anos e meio, tenho mais 1 ano e meio pela frente, e tudo o que está para trás desse 1 ano é investigação, estado da arte, todo o estudo, aqueles vídeos que viram, etc. Teve que se fazer isso tudo. O rig tem shape keys, Sim, muitas. mas para customizar para outras caras, teria de se fazer os shape keys, aqueles específicos de correção. Sim, Para... lá está. A ideia é, se tu conseguires ter um modelo específico, tanto para ossos como para shape keys, para a cara humana, partindo do princípio que todas as outras caras são uma variação da cara humana, então só precisas preocupar-te com definir qual é essa variação. É outro aspecto que eu irei trabalhar no futuro, é depois qual é a variação. Por exemplo, qual é a variação de uma cara cartoon para a cara humana, por exemplo, em termos de maxilar. Quando tu tens uma cara assustada. Normalmente uma pessoa faz, certo? Um cartoon faz o quê? Exagera este movimento, apenas e somente. Portanto, temos um exemplo típico clássico em que o maxilar cai até ao chão, não é? Portanto, será o tal comportamento humano exagerado. Portanto, no futuro poderei tentar desenvolver isso, que é adicionar parâmetros a cada um destes controlos e definir exatamente qual é a variação. Okay? Neste caso, quero uma cara cartoon, quero uma variação do comportamento de jaw maxilar que cai até ao chão, então eu vou aumentar aquele tipo de comportamento e vou dar-lhe aquela propriedade extra para que ele faça aquilo. E tens esse comportamento extra que querias. Eu fiquei sem perceber uma coisa. Os shape keys são aplicados a um modelo específico. Sim. Ao meter um rig tipo automático, seria automático, não é? Punha-se e aquilo fazia o skinning. Sim. Aquilo fazia shape keys automaticamente para aquele modelo? Ainda não estou nessa fase, nem sei se irei conseguir chegar aí. Porque agora terei que fazer a validação de tudo isto. Mas sim, isso seria possível. Eu só queria perguntar se, ao tentar criar um sistema de rigging facial universal, não vai descompensar a qualidade futura, ou seja, o objetivo de excelência só para a face humana? Claro que vai. Aliás, já que tocas nesse ponto, digo-te que ao início, a ideia inicial da minha tese era criar um standard. Loucura total. Não dá, é impossível. Não dá. Tenho um artigo, felizmente, como coautor, em que está precisamente comprovado através do estado da arte que é imprático mesmo. Ninguém quer isso. Daí eu ter evoluído para um sistema otimizado em vez de ser um standard. Porque a face humana está repleta de microexpressões Exatamente. E tentar obter isso num animal, um personagem totalmente diferente. Isso nem sequer está estudado ainda em termos conceituais. Isso Exatamente. não existe. O único estudo que existe é o FACS, já ouviram falar? Que é o Facial Action Coding System, que foi desenvolvido por Paul Ekman e Wallace Friesen, que é o único livro existente que categoriza todos os comportamentos da cara humana, do princípio ao fim, com sujeitos mesmo, fizeram testes, e foi o livro em que eu me baseei para definir isto. Tudo o que vocês vão testar ali existe e acontece. Aqueles movimentos não são ao acaso, está tudo certificado. Só mais uma coisa. Os pontos definidos pelo sistema de rigging que estavam presentes naquela imagem, só são esses ou tem mais? Precisos. Minha pergunta é esta porque os músculos da cara mexem todos com qualquer movimento. E eu acho que não serão necessários mais pontos para ter uma... Não? Naquele caso, não. A não ser que queiras. Aí já começas a entrar nas Por exemplo, há tais bocado coisas falou na reação criaturas de etc. medo. Sim. A testa também enruga e esse tipo... Isso tudo está a ser afetado com esse sistema... Sim, sim. Não, isso não. Isso não, porque aí entrarias, por exemplo, terias que aplicar normal maps, que eu não fiz. Seria uma extensão das mecânicas. Exatamente. Há um outro livro importante que me baseei, que é o Universal Facial Expressions, em que, mais uma vez, Paul Ekman define exatamente qual é o mínimo que tu precisas para que tenhas uma percepção correta do que é uma expressão facial. Portanto, está certificado com base nisso. Se eu quiser ir mais além, precisarei de mais anos para trabalhar, mas poderei fazer. Ok, obrigado. Muito obrigado. Dávamos por terminada esta... pergunta. Está feito.